Olá, pessoal da Mais. Hoje estamos aqui com a Nina e com a Giovana, estudantes de publicidade que fizeram um vídeo e foi para o jornal hoje. Meninas, como que foi a ideia de fazer esse vídeo? Como que começou tudo isso? Eu gosto muito de assistir Jornal Hoje, e um dos quadros do Jornal Hoje chama Jovens do Brasil. E eu participei da primeira reportagem, da primeira entrevista e debate dos Jovens do Brasil, que era sobre sexo. O que eles estavam falando lá era muito assim, de adolescentes ou jovens que tinham muita vergonha ou dúvida sobre sexo, uns que não falavam com os pais. E eu fiquei me analisando, porque eu sempre tive uma relação muito aberta com a minha mãe. Então eu falei assim, que tal eu colocar sobre virgindade? Porque eu queria saber o que ia acontecer. Então eu tive que mandar um vídeo para o jornal hoje. E eu mandei falando sobre virgindade, falando que eu era virgem e que eu era virgem por opção. E para eles foi uma coisa muito nova, aquele discurso. Então eles mandaram um e-mail falando: Giovana, a gente gostou muito do seu vídeo, só que como deu uma falhadinha, então a gente pede para que você faça outro, porque a gente quer passar no jornal. E aí foi quando a Nina entrou, né? Que eu falei assim: Nina, eu tô com muita vergonha de fazer sozinha, me ajuda. E como a Nina também compartilha da mesma ideia de virgindade, então não ia destoar. Então foi por isso que começou o vídeo que apareceu no site do jornal hoje. A principal mensagem que a gente quis passar e passou foi que ser virgem hoje não é uma coisa tão estranha e que não acontece, que realmente tem muitas pessoas que hoje ainda são, e que a gente não tem que ter vergonha disso, a gente assume numa boa e não tem nenhum mistério, a gente não tem vergonha de falar sobre isso. O mais interessante do que aconteceu nessa nossa experiência foi pós-vídeo. Muita gente veio fazer contato comigo dizendo assim: nossa, eu tô muito feliz porque vocês fizeram isso, porque eu tenho tantos anos e também sou virgem, e eu pensava que eu era um monstro na Terra, e agora eu vejo que várias pessoas compartilham dessa ideia. Ser virgem, eu acho que está enraizado, ainda está enraizado na sociedade, mesmo sendo um assunto muito incomum. Bom, acho que o recado é que a gente não tem que ter vergonha do que a gente é, e se a gente puder compartilhar com as outras pessoas e dizer, se elas puderem compartilhar essa mesma verdade que a gente acredita e desses princípios, o melhor. Então, quanto mais a gente falar e não tiver vergonha, as outras pessoas também vão poder descobrir como a gente vive, né, que as pessoas acham que é uma outra realidade, mas na verdade não é, e um dia também poder compartilhar com a gente, talvez, desses princípios.